Pós-doutora em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná, pesquisadora do mercado de carbono do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, também da UFPR. Bacharel em Ciências Econômicas pelo UFPR, especialista em Gestão Pública, também pela UFPR, mestre em Engenharia Mecânica. Atualmente trabalha na Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo de São José dos Pinhais e atua como vice-coordenadora dos tutores do curso de ADM Pública, Administração Pública, da Universidade Federal do Paraná. Vamos receber como mediadora deste painel a professora da Universidade Federal do Paraná, Eliana Helvig. Nosso primeiro painelista convidado é doutor em Saúde da Criança e do Adolescente, professor titular da Universidade Estadual do Centro-Oeste, professor do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Comunitário com atuação em Saúde, Ambiente e Qualidade de Vida, também coordenador do Escritório de Relações Internacionais e Institucionais da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná. Vamos receber o Dr. Luiz Paulo Mascarenhas. Nosso segundo painelista é bacharel em Ciências Econômicas pela USP, mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Federal do Paraná, doutor em Política Econômica, professor titular da Federal do Paraná no Departamento de Economia, professor do Programa de Mestrado Profissional em Economia da Federal do Paraná, diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Vamos receber o Dr. Marcelo Curado, diretor-presidente do IPARDES. E o nosso terceiro palestrante, engenheiro de produção, exerce o cargo de diretor da Secretaria de Indústria e Comércio na Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, além de experiência no assunto da atuação. Estamos falando do senhor Benedito Alves Júnior. Seja muito bem-vindo. Professora Eliana, a condução é sua. Bom dia a todos. É com grande satisfação que hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho mais, falar um pouquinho, na verdade, né, fazer reflexões a respeito do ESG. Né? Quero agradecer ao Bruno e ao Celso, da Unilivre, por ter proporcionado esse momento e a gente possa, então, falar sobre esse assunto. Agradecer meus colegas que aceitaram o desafio dessa manhã chuvosa de Curitiba, para variar, né, que a gente pudesse, então, falar sobre esse assunto. Em linhas gerais, vamos passar um panorama sobre o ESG, porque, apesar das siglas serem tão recentes, parece um assunto, uma temática que surgiu agora, e não surgiu agora. Né? Desde 2005, já se fala nessas siglas, ESG. Né? Porém, a gente tem toda uma contextualização anterior, nesse sentido, do triplé da sustentabilidade, sustentabilidade econômica, social, sustentabilidade ambiental. Pensar que eu preciso transicionar de uma economia linear para uma economia circular, e, nesse sentido, eu preciso reduzir, eu preciso, sim, reciclar, reaproveitar. Então, eu preciso deixar de extrair, usar e descartar, para passar para um processo de circularidade, não é uma tarefa fácil. Momentos pós-pandêmicos, que é o que nós estamos passando, eles se mostram como cenários positivos e oportunos para novos processos, novos modelos de negócios, novos modos de produção. Como a gente costuma falar em economia, maximizar a produção, maximizar o lucro. No entanto, é necessário uma mudança radical de hábitos para que eu possa, então, minimizar os impactos ambientais, sociais, os impactos econômicos e financeiros. Nesse sentido, então, a governança social e ambiental, que é nesse vértice que a gente precisa trabalhar. De que forma nós vamos maximizar esses lucros, melhorando os meus modos produtivos, não comprometendo o emprego, a renda, e ainda assim
obter a minimização desses impactos. Com isso, nessa fala, então, eu vou começar pelo professor Marcelo Curado, o qual eu tenho a honra de dividir com ele esse momento. Foi meu professor na graduação, então eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho dele. Professor Marcelo, como é que nós vamos fazer, né? De que nível, em que sentido a gente pode entender que o ESG está se desenvolvendo dentro do Estado, observando que os agentes econômicos, não só o agente público, mas também o agente privado, nós, quanto consumidores conscientes, de que forma, né, qual é o grau de maturidade da estrutura ESG no painel do Estado? Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Unilivre, também da professora Eliana, que foi minha aluna, mas há muito tempo. Isso mostra também um pouco a minha idade, revela um pouco a minha idade. Eu fui professora na graduação, né, ela já é doutora. E hoje eu estou ocupando o cargo de diretor-presidente do IPARDES. O IPARDES é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, é uma autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento e é responsável, né, pela realização de estatísticas, de estudos, de desenvolvimento de políticas públicas, de análise de políticas públicas. Para dar um exemplo básico, aí, cálculo do PIB paranaense é feito pelo IPARDES, desenvolvimento de índices de preço para diversas regiões também são tarefas do IPARDES. Então, assim, o IPARDES tem 49 anos, ano que vem vai fazer 50 anos, então é uma instituição também de grande trajetória, né? E que é responsável pela avaliação de políticas públicas. Bom, dito isso sobre o IPARDES, eu estou no governo do Estado desde 2019. Eu estava na Casa Civil antes, como assessor econômico da Casa Civil. E, assim, o que a gente tem no governo, eu poderia falar, pensando um pouco na tua pergunta, Eliana, como uma questão de governo, a gente tem uma série de ações, que eu diria. Se eu for pensar especialmente em empresas, eu tenho Sanepar e Copel, com um conjunto bastante desenvolvido de ações nessa linha de ESG, para dar dois exemplos de duas empresas que são grandes, que são cotadas em bolsa, né? Mas eu diria para você que o governo percebeu, ao longo do tempo, que essas ações de ESG, do cuidado com o meio ambiente, da questão social, da questão também de governança, elas estavam dispersas. Elas eram comuns a todas as empresas, né? Todas as empresas faziam essas ações, mas de uma forma dispersa, né? Isso foi levado até o governador, né? E o governador ele gosta muito de trabalhar com grupos de trabalho, né? Ele é muito comum no Estado. Eu participo de alguns grupos de trabalho designados pelo governador, né? Um deles, o grupo, eu vou fazer um link depois, tá? Do Plano Estadual do Gás, tá? Que eu vou usar como exemplo. E a gente levou isso para o governador, essa questão foi levada para o governador, e ele montou um grupo de trabalho, tem um decreto de 2021, né? O decreto de 2022, o grupo já estava trabalhando informalmente, mas esse grupo é um grupo de trabalho ESG público-privado. Quem quiser consultar, eu acho que o decreto é 10.386, eu acho, que é de fevereiro de 2022. Tá? O decreto institui a formação e a elaboração de uma série de políticas, de uma série de ações, inicialmente com representantes do Estado, né? Então participam diversas secretarias, entre elas a Secretaria de Planejamento, que o IPARDES é vinculado, mas também CGE, SEDU, uma série de secretarias de Estado, né? E o interessante é que o governador teve a sacada, junto com o pessoal do Boticário, de fazer esse processo em parceria com o setor privado. Então, na última reunião que teve, foi em agosto, a última reunião que teve desse grupo, eles estabeleceram duplas, né? Então, vai ter, para cuidar de temas de meio ambiente, são 10 pilares básicos lá. Meio ambiente, então você vai ter o setor público, né, um agente público, uma secretaria, e vai ter uma empresa privada, né? Então, além de Sanepar e Copel, né, que estão também naturalmente envolvidos no processo, mas também a gente tem Klabin está participando, Itaipu Nacional está participando, Volkswagen está participando, JBS também está participando. Então, uma série de empresas grandes, né?
O BRDE participa também com a coisa de fomento de crédito. Então, há uma agenda ESG no governo do Estado, que agora está organizada, agora está sistematizada. Esse grupo de trabalho, inclusive, o grupo ele é locado, vamos dizer assim, a gestão é na Invest. O pessoal da Invest Paraná é que faz a gestão desse grupo. Mas eu diria que a preocupação, especialmente com um tema que eu acho que é muito caro para nós hoje em dia, que é o tema ambiental. Tá? A preocupação com essa questão ambiental ela já estava posta em vários exemplos, tá? Em várias situações. E eu vou citar uma como exemplo, que é uma que eu estou participando mais proximamente. Né? Em 2019, o governo do Estado, por força de lei, ele teve que elaborar o Plano Estadual do Gás. Né? Tem uma lei de 18 ou 17 que diz que o governo tem que elaborar o Plano Estadual do Gás, que vai definir o gás canalizado, né, as regras de gás canalizado para o Estado do Paraná para os próximos 30 anos. Foi contratada a FIP, da USP, né? A FIP foi contratada para fazer esse plano. E, lá no meio das discussões, eu faço parte de um grupo de trabalho, que é um GT do gás. Né? Eu sou um dos membros desse GT. E esse grupo de trabalho, nas discussões com a FIP pede orientações para a gente do que a gente quer. Né? E uma coisa muito interessante que eu lembro, que foi um tema que foi trazido para o governador especificamente, foi o seguinte: olha, o gás da Bolívia, o gás que chega para nós, ele é muito mais barato do que alternativas de biogás. Então, você, do ponto de vista de viabilidade econômica hoje, por questões de mercado e de tecnologia e de escala, você tem o gás padrão, o gás, né, que a gente tem hoje, que vem da Bolívia, uma parte, né, muito mais barato. Muito mais não, mas mais barato. Então, se a gente for olhar somente preço, a saída vai ser... Né, e alguns fóruns, deixar bem claro que alguns agentes, alguns consumidores, queriam usar somente preço. Né, ou seja, queriam que a gente esquecesse todo o potencial de biometano. Isso o governador fez questão, né, de dizer, não pode. A gente tem que aproveitar o potencial, especialmente do Sudoeste, de geração, né, de biogás do Estado, numa composição. Então, é viável, né, e a partir do momento que você ganha escala, isso se barateia, isso tende a reduzir preço, e com isso tende a se tornar cada vez mais viável economicamente. Então, tem impactos que não são apenas em preço. Você vai ter um impacto ambiental, você vai ter um impacto social, você vai gerar emprego, você vai gerar renda no local. Então, isso só como um exemplo, né, um exemplo bem simples de algo que eu estou participando, no qual a preocupação ambiental ela está, de fato, colocada. E não só ambiental, né, porque também a gente pode pensar socialmente, você vai estimular uma geração de emprego, de renda em certas sub-regiões, que se a gente só comprasse o gás que vem, né, direto do Petrobras, a gente não teria esse impacto regional. Então, eu estou dando esse exemplo, poderia dar outros, não sei se vai ter perguntas, mas eu poderia dar outros exemplos de ações que levam em consideração esse aspecto. E eu, para finalizar, para não me estender muito, eu diria que a gente, com esse decreto, com esse grupo de trabalho público-privado que foi instituído, com os parceiros que estão liderando esse processo, especialmente o Boticário, a gente tem, hoje, no governo do Estado, a política, ou a ideia de construção de políticas de ESG bastante consolidada, como uma agenda que deve fazer parte, que vai fazer parte, certamente, do segundo mandato que vai se iniciar agora. Bom, só essa breve explanação, acho que meu tempo é mais ou menos esse, né? Não quero me estender, me falar em torno de 10 minutos, não sei nem se eu passei. Então, né, acho que basicamente é isso, e depois, se tiverem perguntas, algumas questões, estou à disposição. Muito obrigado. Eu vou aproveitar o gancho aqui que o professor colocou, já pegando a palestra anterior, professor, me desculpe, eu não recordo o nome. Vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, viu? Porque, assim, o biometano... Oi? Professor Nicolau. O biometano é muito importante, tem que ser um sistema híbrido. Tá? Se a gente for pensar, por exemplo, na transformação em megawatts-hora só do biometano puro, realmente ele fica inviável. Agora, se eu pensar ele num sistema híbrido e associar, aí ele passa a ser interessante, porque eu já tenho dali um modelo econômico, viável, sustentável, ambiental. Então, eu já passo a ter um ativo ambiental. Então, nesse sentido, eu defendo muito
essa planta de biometano, e lá vamos nós. Pessoal, agora vou falar um pouquinho aqui com o professor Luiz Mascarenhas. Obrigada por ter aceito. Professor, vamos tentar entender um pouquinho esses modelos de crescimento econômico. Está aqui o professor de economia e macroeconomia do meu lado. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Nesses modelos de crescimento, ficou muito conhecido, na função de produção, por exemplo, o fator tecnologia. E o fator tecnologia ele veio como um vilão no primeiro momento, e hoje ele já não é mais esse vilão, ele já passa a ser um aliado importante, uma variável importante no desenvolvimento. Como eu sei que o professor também já coordenou o SET, né? Eu acredito que essa célula de inovação e a tecnologia... Deixa eu pegar aqui o microfone. Está ali? Que essa célula de inovação também pode ser um aliado importante no ESG. Professor, como ampliar esse fator e trazer essa ferramenta tão importante para dentro da ESG? Bom, primeiro, bom dia. Gostaria de cumprimentar o Bruno, e, cumprimentando o Bruno, agradecendo o convite da Unilive por estar presente hoje aqui. Cumprimentar todos presentes. Primeiro, vou fazer uma pequena ratificação. O superintendente de Ciência e Tecnologia do Estado é o professor Aldo Nelson Bona, que foi o reitor da Unicentro, a qual eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, e também tive a oportunidade de, em 2019, vir compor o grupo de trabalho da SET. E hoje eu estou, junto com a superintendente de Desenvolvimento Econômico e Social, a senhora Kelly Guimarães, coordenando, então, o que nós chamamos de SGDs, né, que é a superintendência. Então, obrigado pela pergunta. E eu vou começar aqui com um recomeço histórico, né? Então, acho que é importante, você mencionou ali, de 2004 a 2005, né, que ela fala no Who Cares Wins, né, do Kofi Annan e daquele grupo todo de trabalho que existiu na época. Mas, se a gente voltar para... Aí o professor vai me ajudar com o período, mas eu acho que no início da década de 70, meados da década de 70, surgiu o SRI, né, que era um investimento realmente sustentável, que foi a primeira vez que se surgiu essa palavra e essa ideia de que os investidores buscam ações que realmente sejam sustentáveis dentro do mercado. Eu não sou especialista nessa área, mas é o que a gente costuma ver nos levantamentos históricos. E dentro dessa estrutura toda, como foi mencionado muito sabiamente pelo professor Marcelo agora há pouco, a gente, e aí eu vou voltar um pouquinho mais no contextualização. Então, a gente teve a criação pelo governo do Estado do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, que é presidido pelo próprio governador, com as cadeiras de todos os secretários, e a vice-presidência era da senhora Kelly Guimarães, ainda continua sendo. E esse foi o primeiro contato que realmente teve com relação à Agenda 2030 e com a implementação dos ODS. Então, a partir de lá, vem se tendo um grande trabalho, uma grande parceria entre o governo do Estado com ações internacionais e nacionais. Então, essa interação, essa divulgação, e vamos dizer assim, o nosso governador abraçou em todas as frentes, como foi mencionado pelo Dr. Marcelo agora há pouco, a implementação tanto dos ODS no Estado como do ESG. Então, o ESG ele vem aí nessa linha de complementar o que foi colocado pela ONU, e eu não quero levantar, né, Paris, Pacto Global e Agenda 2030 e outros relatórios voluntários que foram dados pela ONU. Então, tem várias ações que venham construindo até a gente chegar no ESG, vamos dizer assim. E, nesse ponto, e aí a gente está falando de parcerias estratégicas, o Estado do Paraná é o único estado do Brasil que ele é parceiro da OCDE em um projeto desenvolvido pela própria OCDE, que é a terceirização dos ODS. E por que eu estou falando isso? Porque dentro dessas ações que começaram lá em 2018, 2019, se materializou e se concretizou, a gente teve a oportunidade de, com mais 11 regiões ou estados do mundo, ter essa vivência relacionada aos ODS e ao ESG. E, com isso, a gente teve a viabilidade de trocar experiências relacionadas a como implementar as boas práticas voltadas à sustentabilidade no Estado. E,
Pegando todo esse gancho, aí eu vou chegar no ponto que você mencionou, que seria do biogás, da produção de energia através desse sistema. E aí eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem no Estado uma capitalização ímpar com relação a universidades. Então, nós temos as 7 universidades estaduais, que abrangem ao redor de 1/4 de todos os municípios do Estado na sua capitalização com educação à distância ou com campus presencial. Da mesma forma, nós temos as universidades federais, aí tem as 3 universidades federais, a UTF, né? E aí, além das particulares. Então, isso cria um ambiente de desenvolvimento tecnológico ímpar no Estado do Paraná, né? Nós somos os 18 parques tecnológicos que convivem e vêm desenvolvendo esse trabalho. E eu chego tudo isso para colocar para você o seguinte, que o Paraná, hoje, ele tem uma parceria com a União Europeia, que é o IURC. O Paraná, entre, se eu não estou enganado, mais de 100 propostas de outras regiões do mundo foi selecionado para ter a parceria com a Silésia. E hoje o Paraná está assinando uma parceria onde a Cenepar toma conta dessa parceria com uma empresa de mineração e saneamento da Silésia, onde eles estão começando a desenvolver uma parceria para tentar desenvolver e utilizar como biodigestores, o lodo que é encontrado de resíduo. Então, o doutor mencionou para nós agora há pouco todo aquele sistema que ele mencionou, então a gente já está entrando num outro nível de tentar pegar o lodo, aquele resíduo que tem nos nossos tratamentos básicos de saneamento, para tentar transformar isso em biogás, biomassa e produção de energia como um todo, que também não sou a minha área de especialização. Mas o que eu vejo é o seguinte, o Paraná ele tem um plano estratégico energético muito forte. O Paraná é reconhecido pela OCDE, por o próprio ranking dos estados de sustentabilidade, como um estado mais sustentável atualmente. E isso muito se deve a essa política de energia renovável que o Paraná vem desenvolvendo. Então, o Renova Paraná é um exemplo claro de uma ação que o governo do estado vem estimulando o desenvolvimento de energia, não apenas através do biogás, mas eólica e outras fontes de energia que a gente possa utilizar. Então, eu diria que, com esse ponto, a gente tem uma característica ímpar no Estado. Isso favorece o Estado do Paraná em ser inovador nessas áreas que foram mencionadas, como eu também poderia mencionar outras áreas, como na área da agricultura, né? A área de segurança alimentar, a gente tem vários trabalhos acontecendo, preocupação com relação a isso, produção agrícola. E tudo isso vem transformando o Estado do Paraná em um agente importante em relação ao ESG. Como foi mencionado pelo próprio Marcelo, eu não vou querer estender muito isso, existe uma comissão que vem se reunindo e discutindo essas ações voltadas à ESG, então a gente tem alguns trabalhos que eu diria que são relevantes, e aí eu vou mencionar apenas um dos vários que eu trouxe aqui, para não estender muito no meu tempo. Mas nós temos a renda da agricultor familiar, um projeto da Sejuf, que já foi premiado tanto regionalmente como nacionalmente. Então, regionalmente, o próprio SESI ODS 2019 reconheceu esse projeto como um projeto de distribuição de renda e implementação agrícola, né, desenvolvimento do agricultor rural em vulnerabilidade, aquele que estava durante, até antes da pandemia, mas durante a pandemia se agravou com isso. E foi premiado agora na Estratégia ODS Brasil 2022, esse prêmio, então é uma ação do Estado. E aí eu gostaria de contemplar nessa parceria toda, falando um pouquinho dessa ação voltada para a agricultura e vulnerabilidade familiar. Nós temos, por exemplo, a SET, tem um programa Paraná Mais Orgânico, que a ideia é capacitar e treinar os agricultores que hoje não utilizam a agricultura orgânica, pequena propriedade de agricultores orgânicos, a serem treinados e capacitados a ter uma produção orgânica, ou seja, uma alimentação mais sustentável, mais saudável e menos agressiva ao meio ambiente, vamos dizer assim. E, em contrapartida, a gente também tem o Tecpar como parceiro, que ele vem nessa onda de, após aquele agricultor ser capacitado, ser treinado e conseguir fazer a mobilização da sua terra, ele vai ser certificado para poder vender esse alimento como um alimento orgânico. Então, essas são ações do Estado do Paraná buscando, então, a viabilidade de
redução da produção de carbono, como foi mencionado aqui, pela construção de madeiras, né, a redução do CO2, né, resgate de carbono zero e outras coisas. E, da mesma forma, também pensando no social, que é a parte de a boa alimentação, uma alimentação mais saudável. E, claro, como já foi mencionado aqui, a parte de governança, né, a forte ação de compliance que existe no Estado hoje é fantástica. Eu acho que nenhum Estado do país hoje tem uma ação voltada para a governança tão forte quanto o Estado do Paraná. Então, fico aberto a perguntas e novas colocações também, para não me estender muito na minha fala. Muito obrigado. De fato... De fato, isso que você colocou é super interessante, porque se desenha um mercado futuro de mercado de carbono como um mercado muito futuro, né? E eu digo, às vezes, que eu sou meio alucinada, parece que eu estou vendo carbono aqui dentro já pipocando, né? Então, esse mercado de carbono, e quando a gente alia as boas práticas, isso é a governança. Isso, de fato, a gente dá governabilidade. Quando você pega um bom manejo na agricultura, além de tornar ela sustentável, e eu ainda faço um processo importante de compensação ambiental. Então, neste sentido, vou aproveitar o teu gancho, diretor. Foi meu diretor, Benedito foi meu diretor, né? Tive o prazer de trabalhar com ele. De que forma, né, nós podemos aliar esse ecossistema, porque nós jogamos bastante a responsabilidade no ente público, o governo como sendo o grande responsável da elaboração, da execução, da implantação de políticas públicas, mas nós também, enquanto o ente privado, quanto a sociedade civil organizada, nós, consumidores, também temos que participar desse ecossistema. Como ampliar essa participação de todos? Obrigada, diretor. Bom dia, Eliana, um prazer, muito obrigado pela pergunta, Luiz, professor Marcelo, né? Agradeço também ao Bruno, Unilivre, o pessoal, todos os parceiros aí que estão promovendo esse importante seminário. A sua pergunta ela é muito... Exatamente, Luiz, é a pergunta do milhão, né? Mas, enfim, a gente tem um pouco aí de vivência, né, dentro do setor público e também no privado, e a gente pode participar de algumas iniciativas, né, desmembrando alguns projetos aí do governo do Estado. E eu vou falar de forma mais local, né, um ecossistema local, porque esse era o nosso dia a dia, né, dentro da secretaria, das comissões, enfim. E é ali que acontece, né? Os desafios eles estão ali mesmo nos municípios, né? E a gente sabe que qualquer programa macro ele tem que passar pelo município, então a gente precisa atuar localmente. A sua pergunta ela vem em busca de uma atratividade e engajamento. Eu acho que o grande problema mesmo que nós temos é fazer esse engajamento, essa distribuição de responsabilidades, assim como o governo do Estado vem fazendo, né, uma política de Estado e não de governo, mas, principalmente, conscientizar todos os atores do ecossistema, né, porque hoje a gente percebe uma certa transferência de responsabilidade, né? Eu estava pensando aqui, muitas vezes a gente está num fórum, por exemplo, de sustentabilidade, às vezes você vai no intervalo ao banheiro, você percebe ali alguns, né, colocam o seu resíduo no cesto, outros não, né? Então a gente percebe que o comportamento ele é um desafio para a sociedade, né? Porque nós temos muita facilidade em apontar os defeitos, em ser crítico, né, ao outro ator, e pouco nós fazemos essa análise. E eu percebo assim que o poder público tem muito esforço, que ele vem evoluindo muito nos últimos 30 anos, e a iniciativa privada, as grandes empresas estão muito bem mesmo, né? E aí quando você vai, por exemplo, 95% das empresas, né, que são pequenos empresários, né, microempreendedores, tem um certo preconceito, né, achando que esta responsabilidade ela acaba sendo somente da iniciativa da administração pública e das grandes empresas, né? Mas, na verdade, o que nós estamos falando quando a gente fala dessas 3 letrinhas, né, mágicas,
nós estamos falando de CPF, nós estamos falando de pessoas, né? Como indivíduo, nós temos várias responsabilidades para essa transformação. Então, o que a gente percebe, falando do nosso município em especial? A gente percebe que tem uma agenda, né? E, com certeza, aqui eu não vou omitir, mas a gente precisa integrar mais alguns pensamentos, né, para que a gente consiga transpassar esse momento que a gente vive de transformação. Então, nós precisamos estruturar cada vez mais as nossas governanças, né, seja aquelas instituídas já por força de lei, que são os conselhos que nós temos, que reúnem a sociedade civil, organizada, a iniciativa privada, mas, principalmente, os nossos Conselho de Desenvolvimento Econômico, que eu vejo que é um grande caminho para esta pauta, né? E criar algum mecanismo, Eliana, para que a gente tenha, de forma compulsória, talvez, num primeiro momento, né, esse engajamento dessas pessoas que ainda estão fora. Para alguns aqui já discutem, já são tema, né, de rodadas de seminários, debates, de 30 anos. Alguns ainda estão fora. A gente percebe que conhece o tema mesmo. Exatamente. Né? Ou foca muito só no meio ambiente, ou não sabe que tem essa integração da governança, da parte social também, que é muito importante. E não tem como a gente começar fazendo a casa pela laje, né? Nós temos que fazer esse trabalho de base. Então, a gente percebe que nós precisamos fazer um pouquinho mais o nosso dever de casa, né, como administração pública local, que a gente vê um esforço grande aí do governo do Estado, né, e deixar de ser o potencial. Eu sempre falo, né, às vezes a gente vive muito no potencial, tem uma localização estratégica favorável, tem secretarias importantes instituídas, mas o potencial ele só é o potencial, né? Nós precisamos agora fazer uma entrega coletiva, né, falando de município, uma entrega coletiva. O que nós vamos deixar de legado e fazer as amarras, né, com esse cuidado muito importante das governanças, porque elas são os guardiões, né, para que a gente não fique preso em governos, né, e os governos eles passam e a sociedade continua, então tem que ser política de Estado mesmo. Então, basicamente, de forma bem sucinta, acho que o grande desafio mesmo são esses 95% dos pequenos e médios, né, dos pequenos e microempresários que precisam. Já tem um grande trabalho, né? O SEBRAE está fazendo um grande esforço aí com as governanças, com as verticais. Em especial, São José dos Pinhais fez uma divisão, né? Colocou a Regional Leste, onde São José acaba sendo a sede deles, né? Eles têm feito esse trabalho porque, dentro de uma cadeia, quando se fala de uma multinacional, por exemplo, né? Quantos pequenos, né, empresários estão envolvidos dentro dessa cadeia? E, às vezes, a gente está focado muito na tomadora do serviço, né? Então, esse seria um caminho aproveitando, né, o professor falou da capilaridade que o Estado tem, realmente tem mesmo, né, e aproveitando essa capilaridade para a gente tocar esse agente que está no dia a dia, né, olho no olho, no balcão ali, com os problemas que, né, foram discutidos de forma estratégica, macro e científica aqui. Me permite Então, Benedito Júnior ou Benedito Júnior? Benedito, então, professor Benedito, você mencionou assim com grande relevância a sua fala. Eu gostaria de complementar que o governo do Estado tem uma visão subnacional, né, um governador municipalista. E, recentemente, nós fomos a Genebra, numa visita técnica, onde o Estado do Paraná está fazendo um acordo com a UNITAR, que é um braço da ONU de treinamento, onde nós estamos trazendo para o Estado, para implementar agora na próxima gestão. O nome é fantasia, Universidade dos Prefeitos, mas a ideia é a capacitação dos gestores públicos, tanto os prefeitos como vereadores, como também os agentes que ficam, né, os gestores concursados, voltados a essa visão dos ODS, da sustentabilidade territorial subnacional, porque a gente entende que é lá na cidade, e aí eu vou brincar com você falou que tem que ser o CPF, não, eu falei, acho que tem que ser o olho no olho, né? O professor Nicolau mostrou para nós ali agora há pouco
que muitas vezes você tem uma baita de uma estrutura, mas se não existe o catador de lixo ali ajudando a gente na reciclagem, a gente muitas vezes não consegue atingir o objetivo principal. Doutor, me permite a citação do senhor, mas eu gostaria de dizer que a gente está preocupado com isso. Então, é importante mencionar que nós buscamos chegar lá na casa do nosso vizinho, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que a gente conversa, acabou de mencionar, eu converso com você, eu com o Marcelo, a gente pensa, a gente treina. Vou dar exemplos aqui, né? Nessa sala tem vários parceiros nossos, como o Boticário, está sentado ali em cima, a presidente Felipe e a Mariana. Nós temos aqui o Fernando, do Selo ODS, que vai falar agora de tarde, que já está sendo um parceiro nosso, com um trabalho que está sendo desenvolvido lá em Maringá, que eu acho que ele vai falar hoje de tarde, mas que nós já estamos querendo estender isso para outros municípios no Estado. Então, essa visão tem no nosso governo, nós estamos buscando exatamente isso, para que a gente consiga não cometer os erros que foram apontados pelo doutor Nicolau, muitas vezes do município do lado ter uma ação que vá contra o que o município do vizinho está fazendo. Então, essa integração é que está sendo buscada, e eu acho que isso é um dos pilares que sustenta o nosso governo. Se me permite, eu acredito que é importante a gente nós fazermos essa reflexão, e estamos vendo aí com grandes oportunidades que nós temos, né, que são alguns problemas que não tem uma receita pronta, né, de resolução. Nunca vai deixar de ter o papel local. Esse papel local, obviamente, é o agente local que tem que realizá-lo, né, com certeza. E quando eu me refiro que temos que fazer a lição de casa, eu estou falando eu como agente local, né? Também trago essa responsabilidade para dentro de casa, com certeza. Tenho 10 anos de casado agora que eu consegui, né? A minha esposa mestre em educação, agora que eu consegui, né, que ela separe lá a sobra do azeite da fritura, né? Coleta seletiva, para você ver que é um esforço gigante, não é do dia para a noite que a gente consegue fazer essa virada de chave. E eu também falando da parte de inovação, da parte de startup, né? Eu vejo São José dos Pinhais ali como um celeiro, né? E talvez nós estamos pecando, alguns atores locais, porque hoje nós temos poucas startups ali em São José dos Pinhais, mas nós temos grandes indústrias multinacionais, nós temos a Faculdade da Indústria, SESI, SENAI, né? Um Conselho de Desenvolvimento Econômico já está estruturado, e nós temos que trazer essas provocações, né, professor, para essas equipes, né, que têm as suas startups e que buscam certos problemas de grande relevância. Então, eu gostaria de fazer tentar trazer para o nosso debate, né, professora Eliana, né, essa questão das startups, das inovações, essa integração, né. Recentemente eu fui convidado a participar de uma governança de metal mecânica. Agora estão abrindo uma de novos materiais químicos e novos materiais. Também convidei a professora para participar. E a gente percebe que, muitas vezes, quando a gente está em um grupo, a gente se motiva, se inspira, tem várias inspirações. E, quando estavam montando a agenda local, eu falei assim, espera lá, nós temos que pensar que nós já temos um Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal. Então, nós temos que entender que muitas coisas que nós estamos fazendo trazer essas experiências, né, desses nossos colegas, conversar mais com os vizinhos, porque no início da fala foi falado do ativo tempo, qual já encerrei, estourei o tempo, e muitas vezes a gente não considera isso. E eu tenho uma grande preocupação por ser são joséense de coração, né, natural de Curitiba, mas estou há 15 anos lá, e a gente tem essa preocupação de transformar. Quando nós vamos transformar? Porque senão a gente vai vivendo de expectativas e o tempo vai passando. É só um complemento bem breve. Foi falar de selo aqui, eu lembrei que esse grupo de trabalho, esse comitê público-privado de ESG, um dos objetivos que foi colocado na última reunião é que ele consiga elaborar um selo ESG para as empresas. Então, você teria um processo de valoração das empresas que utilizam práticas ESG. Isso é muito importante, né? Isso está sendo construído. Eu acho que o Paraná vai ser um estado que vai ser bastante perspicaz, bastante ousado, bastante sair na frente mesmo nesse sentido, porque o grande problema da questão, se eu pegar só uma parte aí
da questão ambiental e da questão social, quando você está lidando com economia, e aí falando um pouquinho de uma economia mais antiga, mas que é o que move muitos agentes em processos reais, você tem que conseguir transformar essas ações em valor. Tá? Novamente, pegando o exemplo que eu falei do Plano Estadual do Gás, há toda uma discussão que é muito importante, muito interessante, mas a gente tem que lembrar o seguinte: a turma lá de grandes consumidores, 3, 4, 5 centavos de diferença de preço para ele, em alguns milhares, né, de metros cúbicos dia, é muita coisa. Então, você precisa transformar, você precisa convencer esse grande consumidor de que há um valor nas ações de natureza ambiental, de natureza social, que tem que ser mensurado, tem que ser valorado. O selo ESG, eu acho que vai um pouco nesse caminho, né? Porque, novamente, né, as empresas elas se movem, mas a gente tem que entender que há uma dinâmica de mercado que, se não tiver essa valoração, as coisas não andam. Tá? A Vale, por exemplo, perdeu, depois dos acidentes lá de Brumadinho, perdeu o selo lá dela da B3, o ISE da B3. Ela está louca para voltar. Ela está louca para voltar, eu sei que tem muita gente consciente, etc., mas porque isso vai significar uma valorização das ações de alguns bilhões de reais, a hora que ela volta para o índice da B3. Então, índice de sustentabilidade, eu estou me referindo ao ISE. Né? Então, essa dinâmica, essa combinação de uma dinâmica que é restrita e que, infelizmente, ainda existe, que visa a velha maximização de lucro, né, com uma dinâmica mais contemporânea e que olha os desafios de sustentabilidade, né, e de impacto social das ações das empresas, esse é um grande desafio. Né? Queria só fazer esse cumprimento. Eu vou fazer uma outra brincadeira. Eu já estava aqui do lado do Benedito, aqui, já trocando umas figurinhas com ele, mas a gente tinha um ditado antigo que time is money, né? Tempo é dinheiro, né? Hoje em dia a gente diz que time is sustainability, né? A sustentabilidade é o nosso tempo. Então a gente tem que trocar essa visão e começar a construir algo que não seja só na nossa fala, mas que seja mais concreto. Bom, em linhas gerais, eu acredito que a gente conseguiu nessa manhã, nesse período, fazer um panorama geral. Eu sei que esse assunto aqui a gente poderia ficar no mínimo mais 1h30 falando, que a gente teria muita coisa para falar. Eu trago sempre aqui, eu defendo muito o meu município. Eu não sou de São José dos Pinhais, sou de São José dos Campos, mas eu defendo muito o meu município, estou lá há muito tempo. E, de fato, São José dos Pinhais hoje tem uma representatividade muito grande a nível de Estado, tratando-se de uma estrutura macroeconômica mesmo, da região macroleste, né? Então, nós abastecemos 30% do Ceasa, nós temos ali um agricultor, né, da agricultura familiar muito forte, muito presente, muito participante. Enfim, falar de ESG é dar governabilidade, é dar voz aos agentes econômicos envolvidos. E esses agentes somos todos nós. Eu agradeço a presença dos meus colegas e a de vocês que ficaram aqui até agora, devem estar com fome. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Obrigada.